Fala galera, tranquilos, beleza? Numa boa? Estamos na área, professor Wagner Souza, e conforme havia prometido para vocês, temos agora o nosso mini curso de análise sintática. Sim, eu tenho percebido que muita gente tem dificuldade nessa análise sintática, até mesmo na análise básica da estrutura da frase, e queiramos ou não, essa percepção sintática é fundamental para que você entenda outros conceitos e indicações mais complexas adiante. É com base em uma percepção estrutural que você entende como funcionam os mecanismos da gramática. Aliás, gosto sempre de dizer em minhas aulas que a gramática é fria, sistemática e estrutural. Para pensar bem gramática, você tem que pensar com estrutura. O que traz a segurança na parte de gramática não é você decorar milhões de regras. Nada disso. O que vai trazer a segurança para você é lógico que você vai ter que memorizar algumas regras, lógico. Mas o que vai trazer verdadeiramente segurança para você é você entender como é que funciona a gramática. Eu sei que a maioria das pessoas pensa que gramática é um amontoado de regras que você tem que decorar e você ainda questiona se vale a pena decorar porque você tem um outro amontoado de exceções. Ou seja, na gramática eu só tenho que decorar as regras para tentar aplicar situações de prova. Eu sei que é assim que a maioria das pessoas pensa, mas gente, existe sim uma lógica na gramática. Existe uma forma de você compreender como funcionam os mecanismos gramaticais. É lógico que a gente precisa memorizar algumas regras, sim, mas é melhor quando você compreende como funciona a gramática. E conforme sempre digo nas minhas aulas, a gramática é fria, sistemática e estrutural. É com base na estrutura que você entende a gramática. É por isso que é tão importante você guardar bem os conhecimentos que eu vou passar para você neste nosso mini curso, porque é essa análise sintática, essa análise estrutural básica que você precisa para que você entenda e tenha um bom desempenho em outros assuntos mais complexos. Por exemplo, a parte de regência verbal, que nada mais é do que a relação entre o verbo e o seu complemento. Da mesma forma, a concordância verbal, que nada mais é do que a harmonização entre o sujeito e o verbo. Também é estrutural a questão da voz passiva. A voz passiva é a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. E estruturalmente a passiva se apresenta normalmente ou com o verbo ser flexionado e um particípio na sequência, ou então com o pronome ser. Ou seja, é olhando para a estrutura que você vai saber se é ou não voz passiva. É também com a estrutura que você vai pensar a parte de colocação pronominal. É com a estrutura que você vai compreender o que é o pedregulho no sapato de todo mundo, que é a pontuação. Tudo gira em torno de estrutura, gente. Por isso, achei tão importante oferecer para vocês esse nosso mini curso gratuito de análise sintática. E sem mais delongas, então, vamos lá, vamos ver o que eu trouxe e preparei especialmente para você. Bom, quando você constrói uma frase em língua portuguesa, você tem duas funções sintáticas sem as quais você não consegue pensar uma frase. Esses são chamados termos essenciais ou as funções sintáticas essenciais. O sujeito e o predicado. Sem esses dois, você simplesmente não consegue pensar uma frase. Mesmo que seja para você constatar que o sujeito não está lá, você vai ter que pensar no sujeito para poder analisar a estrutura da frase. Mesmo que você perceba, bom, mas o predicado é só esse verbo aqui, mas você pensou no predicado para poder, no caso, imaginar a estrutura. Não há como você fugir dessas duas funções, elas são essenciais. O sujeito é o termo acerca do qual você declara algo. Já o predicado é aquilo que você declara acerca do sujeito. Em outras palavras, identificar o sujeito, tudo mais que sobra é o predicado. Muito bem, acontece que o predicado normalmente é construído com base em um verbo. E esse verbo costumeiramente vem acompanhado de um complemento. Isso quer dizer, então, que a gente pode desenvolver o predicado em duas pecinhas, um verbo e um complemento. Voa lá! Chegamos ao ponto a que eu queria chegar. É justamente com base nesse esqueletinho estrutural que a partir de agora a gente vai pensar tudo na gramática. Conforme disse, a percepção estrutural é fundamental para que você entenda como a gramática funciona. Conforme eu disse também, né, conforme eu já falei anteriormente, a concordância nada mais é do que a harmonização entre o sujeito e o verbo.
A regência, transitividade ou predicação verbal, que vamos ver na sequência, é a relação entre o verbo e o seu complemento. A colocação pronominal diz respeito ao posicionamento de um pronome oblíquo átono antes do verbo, depois do verbo, em raríssimas ocasiões dentro do verbo, a depender da presença ou não do sujeito e da natureza da palavra que constitui esse sujeito. Ou seja, a gramática toda girará em torno dessa questão da construção. Por isso que é tão fundamental você pensar em termos de construção. E já que é com base nessa construção que a gente vai pensar, convém que você já organize seu raciocínio. Qual é a primeira coisa que você deve identificar nessa estrutura aí? Professor, é o sujeito. Não, não é. Se você pensou que é o sujeito, não é. Veja, o sujeito é a primeira coisa que aparece se a frase estiver organizada. Mas fala sério, entre uma frase organizada e uma frase invertida, você acha que o examinador vai escolher qual para fazer a pergunta para você? É claro que ele vai escolher a invertida, aquele cara não é de Deus, ele está querendo se ferrar, então ele vai tentar dificultar a sua vida. Então, infelizmente, é possível que o examinador utilize frase em ordem direta, a frase organizada, bonitinho? É, mas o que acontece, infelizmente, você não pode confiar. Você é que tem que dizer quem é quem. Por isso, na prática, a primeira coisa que você vai identificar na construção da frase é o verbo. Por que o verbo? Porque o verbo é a única palavra que aceita flexão ou, popularmente falando, aceita conjugação. Está na dúvida se a palavra é verbo ou não? Tenta conjugar. Se aquela palavra aceitar conjugação em tempo e pessoa, é o verbo. Identificado o verbo, aí sim você vai atrás do sujeito. Pergunte quem ou o que antes do verbo. O que vier como resposta é o sujeito. Ou seja, o sujeito é a segunda coisa que você vai identificar. A preferência sempre será do sujeito. Depois do verbo, a preferência sempre é do sujeito. Resolveu a questão do sujeito, aí sim você volta a conversar com o verbo para saber se esse verbo quer um complemento. O complemento, portanto, é a última coisa que você vai verificar. Wagner, se fosse só isso na prova, era fácil. Isso aí eu já sei, Wagner. O problema é que chega lá na prova e tem um monte de coisa, as frases enormes. Aí a gente se perde. Sim, eu sei disso. Mas o que você precisa entender é que mesmo as frases complexas vão se dobrar a essa estruturação básica. É lógico que lá no momento da prova não vai aparecer Ivo viu a uva. Não vai aparecer isso lá, lógico. Quando você vai fazer a prova, vai aparecer Ivo viu a uva. Vai aparecer Ivo viu que havia a necessidade de implementação de rotinas de pesquisa para estabelecimento dos parâmetros e eleição de prioridades na empresa. É isso que vai aparecer lá na sua prova. Mas o que eu quero que você entenda é que assim como você pensa, Ivo viu a uva. Quem vê, vê algo. Viu o quê? A uva é o complemento do verbo ver. Você entende isso? Pois bem, quando na outra frase eu digo Ivo viu que havia necessidade de estabelecer parâmetros e metas para a eleição de prioridades, blá, 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 blá. Eu tenho Ivo viu. Quem vê, vê algo. Viu o quê? Que havia necessidade de estabelecimento de parâmetros para eleição, blá, 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 blá. Esse trambolho que apareceu aí é o complemento de viu da mesma forma. É isso que você precisa entender. A diferença entre as frases simples e as frases complexas é que nas frases complexas, muitas vezes, em vez de um sujeito pequititinho e fuxo, você tem um monstro, um trambolho no lugar. Em vez do complemento a uva, você tem todo um trambolho que havia necessidade de estabelecimento. Mas o que importa é que no final das contas você tem um verbo e um complemento. É lógico que existem maneiras práticas de você lidar com esses trambolhos, mas o que eu quero que você entenda é que mesmo as frases mais complexas se dobram a uma percepção estrutural. Por isso a ideia é que você deve começar agora a pensar de maneira sistemática para trabalhar com a gramática, porque é justamente essa sistemática pautada na estrutura que vai mostrar para você o padrão de raciocínio que vai fazer você ficar seguro
com raciocínio gramatical. Sou revisor de texto em órgão público, em tribunal, há coisa de 25 anos. E se há uma coisa que eu aprendi nesse tempo, fazendo revisão de texto para ministros e desembargadores, é que efetivamente a estrutura é essencial para você aprender e, no caso, dominar a gramática. Então, vai por mim. Enxergue a estrutura. Essa é a chave. Muito bem, continuando então, vamos lá. Identificado então o verbo, pergunto quem ou o que antes do verbo para identificar o sujeito. Pergunto quem ou o que antes do verbo, o que vier como resposta é o sujeito. Identifiquei o sujeito, volto a conversar com o verbo para saber se ele quer ou não um complemento. Essa é a nossa sistemática de raciocínio sempre. E naturalmente o que passar disso são acessórios que eventualmente podem aparecer na frase. Muito bem. Agora que a gente já estabeleceu aí como a gente vai raciocinar, convém que a gente pare um pouquinho para falar um pouquinho mais acerca aí da questão do sujeito. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação do sujeito. Já que identificado o verbo, a prioridade é do sujeito, então vejamos, o que é que pode acontecer quando eu for buscar o meu sujeito? Bem, posso encontrar lá um sujeito simples. O sujeito simples é aquele que aparece escrito e é constituído por um só núcleo. Veja um exemplo. Nós saímos cedo. Veja aqui, identificado o verbo, neste caso é saímos. Vou atrás de saber quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Quem saiu? Nós. E veja que no contexto a palavra nós é representada por um termo apenas. Por isso que nós temos aí é um sujeito simples. Mas Wagner, quando eu digo nós assim, sou eu e outras pessoas, né? Nós são para de interpretar. O nosso grande problema com a análise sintática é que a gente passou a vida toda trabalhando gramática pelo sentido. Galera, gramática não é sentido, gramática é estrutura. Dependendo do contexto, o sentido pode interferir? Pode, mas o raciocínio na gramática sempre começa com a estrutura. Então, para de pensar, porque nós são várias pessoas, então achei que já que são várias era composto. Para de interpretar. Você tem que pensar com a estrutura. Olha para a estrutura da frase. Quantas palavras você encontra aí trabalhando como sujeito? Uma palavra só. Nós. Então, o sujeito é simples. Semelhantemente, quando você diz aí as lindas e brancas flores do inverno europeu desabrocharam. Começa identificando o verbo, está aqui, desabrocharam. De posto o verbo, vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que desabrochou? Veja que o que vem como resposta é a expressão inteira, as lindas e brancas flores do inverno europeu. Foram elas que desabrocharam. E aí você, por um momento, alguém pode estar pensando, mas agora com um sujeito desse tamanho, ele deve ser composto, não, professor? Não. Lembre-se, você tem que pensar com a estrutura. O sujeito é toda essa estrutura aí. Mas no final das contas, eu estou falando de quê? Qual é a palavra mais importante do nosso sujeito? Eu estou falando de flores. Veja que essa palavra flores é o núcleo do meu sujeito. E como é um só núcleo que eu tenho, isso de novo é um sujeito simples. Em outras palavras, o sujeito simples não precisa necessariamente ser pequeno, não. O sujeito simples possui apenas um núcleo, mas nem sempre, por mais que seja apenas um núcleo, nem sempre o sujeito é pequeno. Ele pode ser grandinho, só que trazendo um núcleo só. O sujeito composto, esse sim, possui dois ou mais núcleos, ele possui mais de um núcleo. Veja aí, ó. Samara e Kátia tinham uma amizade de longos dias. Quando eu pergunto para o verbo quem é o sujeito, tá aí o verbo, né? Tinham. Quem é o sujeito? Quem tinha? Samara e Kátia tinham. Veja que eu encontro aí dois núcleos para atuar como sujeito. Já que são dois núcleos, esse é o sujeito composto. Até aqui, beleza? Muito bem. Avancemos. Agora falemos do chamado sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Galera, o sujeito simples e o sujeito composto são identificados pelo fato de um núcleo estar escrito na frase. E veja, vou repetir. O núcleo, ou então núcleos, aparecem escritos na estrutura da frase. Tá vendo como é a estrutura? Não importa se você está entendendo, importa a estrutura.
Se você foi lá atrás do sujeito e o sujeito apareceu escrito, é um núcleo só, sujeito simples. O sujeito apareceu escrito, tem 2, 3, 4 núcleos, sujeito composto. A partir de agora, a partir do sujeito oculto, esse sujeito não aparece escrito. No caso do sujeito oculto, no entanto, apesar de ele não aparecer escrito, você sabe muito bem dizer no contexto quem é. Normalmente o sujeito oculto, também chamado elíptico ou desencial, ele não aparece na frase, não está lá escrito do lado do verbo, mas ele está na palma da sua mão, subentendido na forma de um pronome. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós. Então, se não está escrito do lado do verbo, mas está na palma da sua mão, subentendido na forma de um pronome, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, temos o chamado sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Não está lá escrito, mas você sabe muito bem dizer quem é. Então, ele pode ser identificado no contexto. Veja o exemplo. Chegaremos a casa logo. Daí o verbo chegaremos. De posse do verbo, atrás de quem? Do sujeito. Pergunto quem ou o que antes do verbo. Quem é o sujeito? Quem chegará? Nós chegaremos. Mas a palavra nós está escrita na frase? Não está. Ela está subentendida. Não está escrito na frase, mas eu sei muito bem dizer quem é. Não está escrito do lado do verbo, mas está subentendido na forma de um pronome que está na palma da mão. Eu, tu, ele, nós, vós. Esse é o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Ele é chamado oculto porque aparentemente está escondido. E confesso, alguns autores e bancas examinadoras não gostam dessa nomenclatura de oculto. Também posso chamar de sujeito elíptico. Por quê? A elipse consiste em você omitir um termo que facilmente pode ser subentendido. A elipse é essa figura de linguagem em que você não usa o termo, mas facilmente ele pode ser subentendido. É o que aconteceu com o nosso sujeito nós. Ele não está escrito ali, mas eu sei muito bem dizer quem é. E por que também posso chamar de sujeito desinencial? Porque ele é identificado pela desinência do verbo. Essa desinênciazinha mos que apareceu aí nos denuncia que é o sujeito nós. Se em vez de chegaremos aparecesse chegarei, essa desinência rei é da primeira pessoa. Eu chegarei. Chegarás, tu chegará. Então eu identifico pela desinência, pela terminação do verbo. Por isso que também é chamado de desinencial. Às vezes, os examinadores, eles não ficam muito adstritos à nomenclatura e dizem que é um sujeito subentendido. Tranquilo, está valendo. Não está escrito, mas eu sei dizer quem é, então está subentendido. Há quem diga também que é um sujeito inerente ao verbo. Sim, pela flexão verbal, pela desinência, eu identifico, posso dizer que é um sujeito inerente ao verbo. Posso também dizer que o sujeito é implícito? Posso, não há nenhum problema, está implícito no contexto, tá? E popularmente você pode até dizer que é um sujeito mocosado ou mocado. Tipo assim, velho, o cara tava no mocó, tá ligado? Mas chega lá, dá o papoco, o cara sai voado, velho, tá ligado? Então, é o que... O fato é que ele não tá lá, mas você sabe muito bem dizer quem é. Essa é a figura do sujeito oculto, elíptico desencial, que também pode ser chamado de implícito, inerente ao verbo e por aí vai. Muito bem, continuando aqui nos nossos exemplos, veja aí, ó, Pedro não veio, mas avisou. Aqui eu preciso que você tenha bastante cuidado com a análise que a gente faz da estrutura. Veja que no contexto, quando eu pergunto lá para o segundo verbo, avisou, você sabe dizer quem avisou? Provavelmente você está pensando, uai, professor, foi o Pedro que avisou. Sim, exatamente, Pedro avisou. Agora, já que é assim, eu posso afirmar então que Pedro é o sujeito de avisou? O examinador pode trazer isso aí no momento da prova para você. Na linha tal do texto, a palavra Pedro é sujeito de avisou. Você dirá certo, errado ou arriégua. E aí? Posso afirmar que Pedro é o sujeito de avisou? Ah, moleque! Não, não posso. Ué, professor, mas não é o Pedro que avisou? Sim, mas lembra que eu falei? Para de interpretar. Você não pensa a gramática com sentido primariamente. Você pensa a gramática com a estrutura. Então você tem que observar a estrutura da frase. Observe que na estrutura você dispõe de dois verbos, não é isso? Já que são dois verbos, veio
flexão do verbo vir, e avisou, flexão do verbo avisar. Já que são dois verbos, a rigor, se for necessário, você tem que fazer duas análises. Com o primeiro verbo, você procura o sujeito e complemento dele. Aí você vai para o segundo verbo, procura o sujeito e complemento dele. E tem de estar lá escrito na frase, na oração em que o verbo está. Então, pense com a estrutura. Observe direitinho a estrutura aí comigo. Veja que no nosso caso, quando eu pergunto para o primeiro verbo, quem é o sujeito? Aí veio e eu pergunto, quem é o sujeito? Quem não veio? Pedro. Na segunda, também temos o verbo, avisou. E quando eu pergunto, quem avisou? Aí você fala, Pedro. Exatamente, no campo do sentido. Mas o que a gente está analisando é a estrutura. Observe a estrutura. Na primeira oração, Pedro não veio. O sujeito Pedro está escrito lá? Veja que sim, está aí, ó, Pedro. Já que a palavra Pedro está escrita na oração, Pedro é o núcleo do sujeito que está escrito ali na oração, cujo verbo é veio. Portanto, esse é um sujeito simples, está lá escrito. Beleza, vamos para o segundo verbo. Avisou. Você sabe que foi Pedro que avisou, mas observe a estrutura dessa oração, cujo verbo é avisou. A palavra Pedro está escrita aí? Está? Não, não está escrita. Eu sei que você consegue recuperar a informação, mas nesse caso que você faz é subentender um ele. Pedro não veio, mas ele avisou. Ele quem? Pedro. Isso quer dizer então que o sujeito que nós temos é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial para o segundo verbo. O primeiro verbo utiliza a palavra Pedro como seu sujeito. Está lá escrita na estrutura a palavra Pedro. Mas a segunda oração não tem a palavra Pedro escrita. E como eu estou fazendo a análise sintática, análise da estrutura e não análise da ideia, eu não estou fazendo análise semântica, estou fazendo análise sintática, análise da estrutura. Na estrutura da segunda oração, não aparece escrita a palavra Pedro. Portanto, o que eu posso fazer é subentender o pronome eles. Ou seja, o sujeito não está escrito ali do lado de avisou, mas no contexto eu sei dizer quem é. Não está escrito do lado do verbo, mas está na palma da minha mão, subentendido na forma de um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós. Ou seja, de fato, para o segundo verbo, o sujeito é oculto. Então, repito, se um item de prova afirmasse para você que a palavra Pedro é o sujeito de avisou, esse item estaria errado. Na verdade, você tem a referência de sujeito em Pedro, mas como a palavra Pedro não está escrita ali do lado, a palavra Pedro não é sujeito de avisou. Pedro é sujeito tão somente de veio. Beleza? Então, analise sempre o que está escrito. Muito bem. Continuando, então, apresentamos o famigerado sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Falemos agora do próximo tipo, o sujeito indeterminado. Isso aqui, essa ensinada vai sozinho. O sujeito indeterminado não está escrito na oração e não é identificado. Veja que você tem situações específicas para fazer essa identificação. Já que ele está em piloto automático, eu vou deixar ele seguir sozinho então. Veja aí, ó, você tem duas situações estruturais para você falar sobre... não vai mais embora não, volta, aí. Tá vivo esse negócio aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, o que acontece? O simples fato de você não estar conseguindo visualizar ou dizer quem é o sujeito não te dá o direito de dizer, deve ser indeterminado. Não é assim que funciona, não. Lembra que eu falei que é a estrutura que manda? Para você falar que um sujeito é indeterminado, você tem que identificar uma dessas duas estruturas aí. Ou você tem uma terceira pessoa do plural e você não identifica esse ele subentendido, ou então você tem o pronome ser como índice de indeterminação do sujeito. Em outras palavras, só dá para a gente falar de sujeito indeterminado se a gente enxergar na estrutura da frase uma dessas duas possibilidades aí, ó. Como acontece na primeira frase. Veja aí, ó. Roubaram meu carro ontem. Quando você fala roubaram meu carro, quem roubou? Eles roubaram. Eles quem? Tá vendo que nesse caso eu não consigo dizer quem é? É diferente do sujeito oculto. O sujeito oculto não está escrito, mas eu sei dizer quem é.
O sujeito indeterminado é um eles que eu não sei dizer quem é. De repente não foram eles, de repente só foi um ladrão. Ah, se eu pego. O problema é esse, eu não sei dizer. O sujeito então é indeterminado. Da mesma forma, falam muito mal dele por aqui. Nessa segunda frase, de repente é porque a pessoa não quer dizer. O sujeito indeterminado é aquele que ou você não consegue dizer quem é, ou então quem está falando a frase não quer dizer quem é. Quando você fala, fulano, sei, falam mal dele por aqui, viu? Falam muito mal dele por aqui. Quem fala? Falam mal dele por aqui. Ou seja, falam, quem falam? Eles quem? De repente é uma pessoa só que está falando mal. O fato é que nesse contexto, o elaborador da frase não quis dizer quem é. Por isso é um sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural e eu não sei dizer quem é. Também será indeterminado quando você tiver o pronome se, funcionando como índice de determinação do sujeito, como acontece nos exemplos. Precisa-se de empregados. Você sabe que alguém precisa, só que você não sabe dizer quem é. Sujeito indeterminado, então. Trata-se de problemas graves. Você sabe dizer quem é que trata? Não. Sujeito indeterminado. Bebeu-se muito ontem na festa. Você sabe dizer quem é que bebeu muito? Professor, eu não sei não, porque eu estava bebendo era para esquecer. Entendeu? Pois é, mas no contexto quando você fala bebeu-se muito. Eu não sei dizer quem é que bebeu muito. Esse é o sujeito indeterminado, ou terceira pessoa do plural, ou então com o índice de indeterminação do sujeito. Se você não conseguir encaixar em uma situação ou outra, então abra mão do sujeito indeterminado. Veja que é a estrutura, então, que diz para você se você pode ou não considerar aquele sujeito como sujeito indeterminado. Insisto, pense sempre com a estrutura. Muito bem. Continuando, então, falamos sobre o sujeito simples, o sujeito composto, o oculto e o indeterminado. No caso do oculto, não está escrito, mas você sabe dizer quem é. No caso do indeterminado, você não tem lá escrito e você não sabe dizer quem é. E veja que você precisa de uma dessas duas situações. Ou o verbo na terceira pessoa do plural, subentendendo um eles que você não sabe dizer quem é, ou um verbo com um índice de indeterminação do sujeito, pronome se, funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Se não se encaixar em uma estrutura ou outra, então, de certo, não se trata de sujeito indeterminado. Muito bem. E aqui chama a sua atenção. Tenho 3 frases para que você me ajude a analisar. Alguém chegou. Na sequência, Pedro, empreste sua caneta, por favor. E, por fim, os 2 assaltantes renderam o atendente e levaram o dinheiro do caixa. O que eu quero de você é que você analise essas frases, converse com o verbo e me diga quem é o sujeito em cada uma dessas frases. Que tipo de sujeito você tem? Se é simples, se é composto, se é oculto ou se é indeterminado. Dê uma olhadinha nessas frases e me diga que tipo de sujeito você vai identificar. Se for o caso, você pode dar uma pausa, verificar e depois voltarei ao vídeo para acompanhar a minha exposição. Então, vá lá, dê pausa e verifique. E aí, verificou? Vamos lá. Veja que para a primeira frase, alguém chegou, começa identificando o verbo, não é isso? Procure saber primeiro sempre quem é o verbo. Quem é o verbo nesse caso? Chegou. Muito bem. De posse do verbo, vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem chegou? Alguém chegou. E aí, isso é sujeito simples, isso é sujeito composto, isso é sujeito oculto ou sujeito indeterminado? Talvez alguém tenha pensado, professor, é indeterminado. Por quê? Uai, eu não sei quem é esse alguém aí. Alguém chegou, alguém quem? Não sei. Não sei quem é, então o sujeito indeterminado. Não faz isso. Para de interpretar. Você tem que pensar com o que está escrito na frase. Quando eu pergunto para você quem é o sujeito, volta para a frase e acompanha comigo. Quando eu pergunto quem é o sujeito, quem chegou, você me responde o quê? Alguém. A palavra alguém não está escrita aí, então essa palavra escrita é o sujeito dessa frase. Esse sujeito, portanto, é um sujeito simples. Mas, Wagner, eu não sei dizer quem é esse sujeito. Para de interpretar.
O nosso grande problema é esse com a gramática. A gente passou a vida toda pensando gramática pelo sentido. Gramática não é sentido, gramática é estrutura. O que eu quero é que haja uma palavra escrita lá para que eu diga isto é um núcleo do sujeito. Se eu dissesse ele chegou, quem seria o sujeito? Ele. A palavra ele escrito não é o sujeito? Da mesma forma, se eu dissesse Pedro chegou, quem chegou? Pedro. A palavra Pedro escrita não é o sujeito? Então, da mesma forma, se eu dissesse, sei lá, Mnemonicon chegou. Quem chegou? Mnemonicon. Você sabe o que de acha de mnemônico? Quem é esse cara? Mnemônico? Não, mas não está lá escrito. Então, aquele é o sujeito. Da mesma forma, se eu coloquei a palavra alguém, se eu escrevi a palavra alguém, essa palavra é o sujeito. Então, não é o que você está entendendo. É o que está escrito que vai guiar o seu raciocínio. Já que eu escrevi a palavra alguém para atuar como sujeito, essa palavra será o sujeito. Naturalmente, eu não sei dizer quem é a pessoa, porque essa palavra alguém é um pronome indefinido. E o pronome indefinido, ele dá a ideia aberta, faz uma referência aberta e imprecisa acerca da terceira pessoa. Por isso que você não sabe dizer. Mas a ideia é, não precisa o sentido, precisa a estrutura. Nós precisamos da estrutura no contexto. Veja que a palavra alguém apareceu escrita, então essa palavra alguém é o meu sujeito. Fim de conversa. Beleza? Pense com a estrutura. Muito bem, continuando na próxima. Pedro, empreste sua caneta, por favor. E aí, quem é o sujeito? Professor, é o Pedro. É o Pedro. Vamos lá. Existe uma proibição importantíssima de pontuação que você deve trazer sempre. Aliás, são duas proibições importantíssimas. Não se separa o sujeito do verbo, não separa o verbo do complemento por vírgula. De novo, não se separa o sujeito do verbo por vírgula, não separa o verbo do seu complemento por vírgula. E agora a pergunta que eu faço é, se essa palavra Pedro efetivamente fosse o sujeito, o que é que essa vírgulazinha está fazendo aí no meio do caminho? Eu posso colocar essa vírgula aí? Não posso. Tome muito cuidado. Nesse contexto, Pedro é o nome da pessoa com quem eu estou falando. Isso quer dizer, então, que quando eu utilizo a palavra Pedro, eu estou utilizando para chamar a atenção do interlocutor, para chamar a atenção da pessoa com quem eu estou falando. Ou seja, no final das contas, quando eu pergunto para o verbo, quem é o sujeito? Quem é que vai me emprestar? Professor, é o Pedro. Sim, mas a palavra Pedro está separada por vírgula, então não pode ser o sujeito, porque o sujeito não pode vir separado do verbo por vírgula. Aqui, uma dica interessante para você, uma dica muito boa. Veja que esse empreste-me não é um pedido. Pedro, empreste-me sua caneta, por favor. Não é um pedido. Sempre que você tem verbos que expressam ordem ou pedido, você tem um chamado modo imperativo. O imperativo, então, não serve só para mandar, não, hein? O imperativo serve para expressar ordem, mas também expressa pedido. Seja pedido em tom amistoso, seja pedido em tom de aconselhamento, seja pedido em tom de súplica. O imperativo expressa também pedido, além de expressar ordem. Isso quer dizer que no contexto, então, quando eu digo empreste-me, isso é modo imperativo. Algo importante de você saber acerca do modo imperativo é que, expressando ordem ou pedido, o imperativo não possui sujeito expresso. Em regra, o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. É como se eu dissesse, Pedro, empreste-me você sua caneta. Então, de fato, o que nós temos é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Bacana essa dica, hein? Então, segura aí. Todas as vezes que você tiver um verbo no imperativo, um verbo que expressa ordem ou pedido, anota aí. O sujeito, em regra, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Beleza? Bom, e para a próxima frase temos lá dois verbos. Renderam e levaram. Isso quer dizer, então, que a gente precisa fazer duas análises. Eu preciso saber qual é o sujeito do primeiro verbo e também o tipo do sujeito do segundo verbo. E aí, o que você achou? Vamos então conferir? Vamos lá. Ao fazer a análise, observe que eu já encontrei o primeiro verbo aí. Quem é o sujeito? Quem rendeu? O atendente? Os dois assaltantes. Tá vendo que apareceu o núcleo assaltante aí? Assaltantes, aliás. Já que apareceu um núcleo, isso é um sujeito simples.
Professor, mas não eram dois assaltantes? Não tinha que ser sujeito composto? Para de interpretar. Não importa o que você está entendendo, importa o que está escrito. Lembra que a análise sintática, a análise da estrutura, por mais que eu saiba que são dois, no contexto, a palavra que atua como núcleo é a palavra assaltantes. Uma só palavra, um só núcleo, esse sujeito é um sujeito simples. Muito bem. E continuando, na segunda, levaram o dinheiro do caixa. Perceberam que aí o levaram tá na terceira pessoa do plural? Então, professor, então é sujeito indeterminado? Vamos lá. É sujeito indeterminado quando você subentende um eles que você não sabe dizer quem é. Nesse caso, quando eu questiono aí ao verbo, quem é o sujeito? Quem é que levou o dinheiro? No contexto, você vai subentender um eles. Eles levaram. Eles quem? Os assaltantes. Tá vendo que aqui eu consigo retomar a informação? Ou seja, apesar de subentender um eles, eu sei dizer quem é a referência para esse eles. São os assaltantes. Portanto, esse é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Ou seja, só será sujeito indeterminado quando efetivamente eu subentender um eles que eu não sei dizer quem é. Como no contexto, eu consegui dizer quem é o eles que eu subentendi, não está escrito lá do lado, mas eu sei dizer quem é. Isso é sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Beleza? Então, cuidado com esses peguinhos que podem aparecer. E o mais importante, pense sempre com a estrutura da frase. Muito bem, falamos aí sobre o sujeito simples, o sujeito oculto, sujeito composto e o indeterminado. Beleza. Nos resta agora falar sobre o último tipo, que é um sujeito inexistente. O sujeito inexistente ele vai aparecer nas chamadas orações sem sujeito. Olha aí, ó, choverá muito à noite, ou amanheceu lentamente, ou então quando você tem um verbo haver indicando existência, ocorrência ou tempo decorrido, tempo passado. O que acontece? De novo, aqui a minha tela está ensinada, ela vai sozinha, mas vamos lá. Para você dizer que um sujeito não existe, que a oração é sem sujeito, de novo, não basta você estar com dificuldade de identificar quem é um sujeito. Não, aqui eu não consegui achar, acho que é porque o sujeito não existe. Não é de jeito não. A estrutura apresentada é que dirá para você se o sujeito é inexistente. A estrutura é que dirá para você se aquela oração é uma oração sem sujeito. Nessas situações em que você não tem sujeito, nessas situações em que o sujeito não existe, a culpa sempre é do verbo. Determinados verbos na língua portuguesa não aceitam sujeito. São chamados verbos impessoais. Os típicos verbos impessoais da língua portuguesa são verbos que expressam fenômenos meteorológicos. É por isso que aí já apareceram esses exemplos aí na tela de vocês. Ó. Choverá muito à noite. Quando eu pergunto quem é o sujeito, quem é o sujeito? Quem ou que choverá? Uai, professor, a chuva choverá. A palavra chuva está escrita na frase? Lembre-se de que você está fazendo análise sintática, é análise da estrutura. A palavra chuva está na frase? Não está. Se algum doido escrevesse a chuva choverá à noite, quando eu perguntasse para o verbo, quem choverá? A chuva. Aí estaria escrito lá. Aí tudo bem, seria um sujeito simples. Quando você fala, por exemplo, choveu canivete sobre a equipe durante a reunião, choveram críticas sobre a equipe durante a reunião. Nesse caso, até porque é linguagem figurada, sentido figurado, quando você fala choveu canivete, quem ou que choveu? Canivete choveu. Você conseguiu atribuir um sujeito para o verbo chover. Da mesma forma, choveram broncas. Quem é o sujeito? Quem é o que choveu? Broncas choveram. Então, a análise é da estrutura. Se lá na estrutura o autor da frase colocar um sujeito expresso, você pode considerar como sujeito simples. Mas não é normalmente assim que acontece. Normalmente, de fato, não aparece nenhum sujeito expresso e para esses verbos que expressam fenômenos meteorológicos, o que você tem em regra é oração sem sujeito. Da mesma sorte quando você fala amanheceu lentamente. Cadê o sujeito? Quem ou que amanheceu? Uai, professor, o dia amanheceu.
A palavra dia está escrita na frase? Não tá. Confesso, se a frase fosse o dia amanheceu lentamente, ao perguntar para o verbo, quem é o sujeito? Quem amanheceu? O dia, porque está lá escrito na frase e eu estou analisando a estrutura. Mas normalmente não é assim que aparece. Só se diz o verbo, amanheceu. Nessa situação é uma oração sem sujeito. Então, sempre que você tem um verbo sozinho, expressando fenômeno meteorológico, o fenômeno da natureza, em regra o que você tem é uma oração sem sujeito. Muito bem. Segunda situação, quando você tem o verbo haver. O verbo haver será um verbo impessoal e, consequentemente, você terá uma oração sem sujeito quando esse verbo haver indicar existência, ocorrência ou tempo decorrido. Veja aí, ó. Houve muitas abstenções na votação. Veja que aí o verbo haver está sendo empregado no sentido de existir ou ocorrer. Alguns autores só falam no sentido de existir, mas em algumas situações, de fato, o ocorrer fica melhor. É o caso aí, ó. Ocorreram muitas abstenções na votação. Veja que se colocar existiram muitas abstenções, fica estranho, né? Mas alguns gramáticos falam apenas do sentido de existir. Na verdade, pode ser ocorrer também. Ocorreram muitas abstenções. Nesse caso, o verbo haver não possui sujeito e por isso que ele fica travado no singular. Nesse outro exemplo aqui, ficou errada a marcação, né? Não é do estou e sim do verbo haver. A cornetinha, vamos lá. Agora ela vai. Veja que aqui é o verbo haver, indicando o tempo decorrido, o tempo passado, que não possui sujeito. Tá? O estou aí, naturalmente, tem o seu sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Conforme disse, a indicação aqui ficou incorreta. O que, de fato, tem sujeito inexistente é o verbo haver, indicando tempo decorrido. Beleza? Muito bem. E conforme disse, são verbos específicos. Verbos que expressam fenômenos meteorológicos, ou então o verbo haver, indicando a existência, ocorrência ou tempo decorrido, ou ainda o verbo fazer, indicando tempo. Nesse caso, pode ser tempo meteorológico ou tempo decorrido. E também o verbo ser, nas indicações do DHD, distância, hora e data. Nessas indicações, simplesmente não existe sujeito. Então, quando... Eita, que o negócio tá... Calma, que já tá querendo acabar da hora. Calma aí, segura. Muito bem. No caso do verbo fazer, quando você fala fez noites frias aqui na semana passada, veja que não existe sujeito, porque o verbo fazer está indicando o tempo meteorológico. Semelhantemente, estou aqui faz horas. Também não existe sujeito para esse verbo fazer, uma vez que ele está indicando o tempo decorrido. Então, simplesmente, pelo fato de ser o verbo fazer indicando o tempo, seja ser tempo meteorológico ou tempo cronológico, nesse tempo decorrido, você não tem sujeito para o verbo fazer. E, finalmente, o verbo ser nas situações do DHD. PHD, professor? Não, DHD. Distância, hora e data. Nessas três indicações do DHD, distância, hora e data, o verbo ser simplesmente não possui sujeito. Por isso, quando você fala daqui a cidade são mais de 15 quilômetros, esse são aí não possui sujeito. É uma oração sem sujeito, porque é indicação de distância. Da mesma forma, eram 6 horas quando ele chegou. Já que a indicação é de hora, esse eram não possui sujeito. E nas indicações de data, aproveitei para apresentar-se a curiosidade. Nas indicações de data, você tanto pode dizer hoje é, quanto hoje são. 22 de outubro, tanto faz, tanto fez. O fato é que em ambas as situações, simplesmente não existe sujeito. Então, o verbo ser, nessas indicações do DHD, não possui sujeito. O que acontece então? Há necessidade de você prestar atenção nesse tipo de situação. Não é porque eu não estou conseguindo identificar o sujeito que eu vou dizer, esse sujeito que deve ser uma oração sem sujeito, deve ser um sujeito inexistente. Não. Há necessidade de você encaixar em alguma dessas situações. Ou o verbo que expressa fenômenos meteorológicos, normalmente costumam ser esses verbos mesmo de fenômeno meteorológico, conforme a gente viu, amanheceu, choveu. Mas alguns autores admitem, inclusive, outros verbos. Quando você fala, por exemplo, está frio, é o verbo estar, mas como você está indicando fenômeno meteorológico, há autores que consideram que nessa situação também o sujeito é inexistente. Então, de maneira geral, quando você faz referência a fenômeno meteorológico, costumeiramente se considera um verbo impessoal, portanto, uma oração sem sujeito.
A segunda possibilidade, quando você tem um verbo haver, indicando ocorrência, existência ou tempo decorrido. Na terceira possibilidade, você tem um verbo fazer, indicando o tempo decorrido ou tempo meteorológico. E, finalmente, o verbo ser, nas indicações do DHD, distância, hora e data. O sujeito também não vai existir. Portanto, você tem que pensar com a estrutura. Verifique na estrutura se o verbo está expressando um fenômeno meteorológico, se o verbo é o verbo haver, indicando a existência, ocorrência ou tempo decorrido, ou se é o verbo fazer, indicando o tempo, ou ainda, finalmente, o verbo ser, indicando o DHD, distância, hora e data. Para, de fato, você ter a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, você precisa encaixar em uma dessas três situações. Moral da história: não vale você simplesmente ir de cara pelo sentido ou porque você está achando que não consegue identificar o sujeito. Deve ser indeterminado, deve ser... Não, você tem que pensar com a estrutura. O sujeito simples tem um núcleo só na estrutura. Sujeito composto tem dois núcleos ou mais escritos na estrutura. Sujeito oculto, ele não está escrito na estrutura, mas você sabe muito bem dizer quem é no contexto. Você identifica quem é o sujeito no contexto. Esse é o oculto, elíptico ou desinencial. O indeterminado não está escrito, mas você não consegue dizer quem é. Nesse caso, você tem a terceira pessoa do plural, subentendendo um eles, que você não sabe dizer quem é, ou então você tem o pronome se, funcionando como índice de determinação do sujeito. Então, são estruturas específicas que você deve observar para dizer que é sujeito indeterminado. E, finalmente, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, normalmente você tem a culpa no verbo. O verbo é que não aceitou o sujeito. Verbos que expressam fenômenos meteorológicos, verbo haver, verbo fazer e o verbo ser. Beleza? Com isso, então, fechamos essa parte de classificação do sujeito. Espero que agora você tenha uma visão um pouco mais clara acerca de como você vai trabalhar para classificar o sujeito da sua frase. Ficamos por aqui, mas eu ainda vejo você no próximo vídeo. Até lá! Fui!